Então, pessoal, boa noite a todos. Então, hoje, na aula da disciplina Interpretação de Exames Laboratoriais, a gente vai falar sobre diabetes, certo? Lembrando que diabetes é um distúrbio metabólico, né, que pode ser avaliado através de amostras sanguíneas, certo? Como a gente vai ver, a gente pode avaliar taxas de glicemia, taxa de hemoglobina glicada, mas não tem mais nada a ver em relação às alterações hematológicas que a gente viu na semana passada e nas semanas anteriores. Então, na semana passada, a gente falou sobre alterações leucocitárias, ou seja, alterações a nível de células sanguíneas de defesa, ou seja, a nível de leucócitos. Então, a gente analisou o leucograma. Já as aulas anteriores, a gente também avaliou as alterações eritrocitárias, que são as alterações nas hemácias, e aí a gente falou sobre anemias, os tipos de anemias, tá certo? Então hoje a gente vai trabalhar já com outro aspecto em relação a diabetes. Desde já a gente se pergunta o que seria então essa diabetes. Então diabetes é um grupo, né, de distúrbios metabólicos caracterizado por quê? Pela taxa elevada de glicose na corrente sanguínea, que a gente chama de hiperglicemia. E fora isso, está relacionado com anomalias no metabolismo tanto desses carboidratos, mas também de lipídios e também de proteínas. Então, para poder você diagnosticar essa diabetes, existem várias maneiras, né? A maneira mais simples, mas não tão sensível e não tão específico, é essa imagem que vocês estão vendo aí, que alguns pacientes fazem o uso desse glicosímetro, né, que vai analisar a glicemia capilar, né, avalia através do sangue, dos capilares, principalmente dos dedos desses indivíduos. Mas a melhor sensibilidade não seria através dessa técnica, e sim através da técnica de obtenção de plasma, né? Então, glicemia plasmática. E aí a sensibilidade e especificidade vai ser bem maior, e a gente vai ver hoje quais seriam os valores de referência para essas taxas glicêmicas. Claro que para entender tudo isso, a gente tem que lembrar como acontece a regulação dessa glicemia no corpo humano. O primeiro hormônio que a gente não pode esquecer nunca, que está relacionado com essa regulação, é a insulina, é a principal. Mas fora a insulina, essa glicemia está regulada também por esses hormônios que estão demonstrados aí para vocês, que é a adrenalina, o glucagon e o cortisol. Vamos primeiro falar da insulina, né? Lembra que insulina é um hormônio proteico produzido pelas células beta-pancreáticas. E qual a função dessa insulina? Servir de sinalizador celular para que a glicose seja absorvida por essa célula e ela possa ser utilizada, essa glicose, para poder obter energia, poder obter ATP essas células. Claro que para isso essa glicose, ao entrar na célula, vai passar por glicólise, que é a quebra dessa glicose, se transformando em piruvato. Piruvato pode participar lá da via de ciclo de Krebs e depois a fosforilação oxidativa, que é a etapa que acontece lá na mitocôndria para a produção de ATP. Mas se essa insulina estiver em pouca quantidade, quando é que ela vai estar em pouca quantidade? Quando tem algum tipo de processo que degrade essas células beta-pancreáticas. Isso vai acontecer na diabetes tipo 1, na qual pode ter ausência parcial ou absoluta dessa insulina. Vai depender do grau de lesão nessas células beta-pancreáticas. Por isso que a diabetes mellitus tipo 1 é considerada uma doença autoimune, porque as próprias células de defesa do corpo produzem anticorpos que vão combater essas células beta-pancreáticas, fazendo com que elas não produzam insulina. Se não produzem insulina, a glicose não consegue ser absorvida de forma eficaz e aí vai se elevar as suas taxas na corrente sanguínea. Beleza? Já na diabetes tipo 2, não. Na diabetes tipo 2, o problema da insulina está relacionado com o defeito da ação da insulina ou está relacionado com a resistência a ela por algumas células. Ou seja, eu estou falando que algumas células podem estar com um bloqueio dos receptores
celulares, não reconhecendo assim sua insulina. Isso é chamado de resistência insulínica. Isso tende a acontecer às pessoas mais adultas, idosas, então é mais comum depois dos 30 anos de idade, porque esse diabetes tipo 2, além de ser relacionado com aspecto genético, é uma doença multifatorial porque está associado com fatores ambientais, fatores ditos modificáveis. Como, por exemplo, pessoas mais obesas, que tenham sobrepeso, têm maior risco de ter diabetes tipo 2. Pessoas também hipertensas, ou pessoas que não praticam exercício físico, que são sedentárias, pessoas tabagistas que fazem o uso, né, de tabaco, ou seja, de cigarro, tende a ter um risco maior de o gatilho ser realizado e começar assim o início dessa diabetes tipo 2 na fase adulta. Beleza? Mas além da insulina, tem essas três, como eu falei para vocês, esses três hormônios importantes. Quando eu falo da adrenalina, a adrenalina está associada porque ela estimula a glicogenólise. O que é estimular a glicogenólise? É estimular a destruição do glicogênio que está armazenado lá no fígado. Lembra que o glicogênio é nossa reserva energética, é nossa fonte energética? Então, se a adrenalina, né, que é muitas vezes liberado quando você está fazendo atividade física intensa, ou está ansioso, ou com medo, essa adrenalina faz com que mais glicose seja liberada com a destruição desse glicogênio. Essa glicose vai para a corrente sanguínea e vai ser distribuída para todas as células. Beleza? Então, por isso que tem essa regulação da glicemia pela adrenalina. Mas não só por ela, pelo glucagon também. O glucagon também promove a glicogenólise, que vai estimular, né, dessa forma, mais glicose cair na corrente sanguínea e seja rapidamente, né, levada para toda a parte do corpo para ser absorvida. Ou seja, o glucagon sempre é liberado quando você está no processo de hipoglicemia. O que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa está em jejum prolongado, está ali, 8 horas sem comer, né, 10 horas, 12 horas, 16 horas. O que acontece? O glucagon vai ser liberado muito pelas células alfa-pancreáticas, né, e aí vai fazer com que mais glicose seja liberada a partir da destruição desse glicogênio, por exemplo. Já o cortisol, que é aquele hormônio conhecido como hormônio do estresse, que é liberado lá pela glândula suprarrenal ou glândulas adrenais, tem um papel muito importante nessa regulação da glicemia através da gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Seria a produção de glicose através de produtos não glicídicos. Exemplo, lactato, glicerol, aminoácidos que possam produzir essa glicose lá no fígado, beleza? Isso vai acontecer em momento de muito estresse que aquele indivíduo possa estar passando. Então, como eu já falei para vocês, por que o glucagon aumenta a concentração plasmática de glicose? Então, além de aumentar a glicogenólise, que eu falei para vocês, deixando mais glicose livre na corrente sanguínea, ele também aumenta a gliconeogênese, como acontece no cortisol, e também aumenta a lipólise. O que é a lipólise? A quebra ou a degradação de lipídios e de ácidos graxos para obtenção de energia. E é dessa forma, quando está em jejum intermitente, passou lá de 12 horas de jejum, mais de 16 horas, o que acontece? O corpo começa a produzir corpos cetônicos, certo? Esses corpos cetônicos servem para poder fornecer energia, principalmente para a região cerebral, que gasta bastante ATP no nosso dia a dia. Claro que corpo cetônico demais é ruim, porque pode provocar cetoacidose, né, que seria deixar mais ácido o sangue, provocando assim distúrbios metabólicos mais intensos, pode provocar assim, né, a médio e a longo prazo doenças neurológicas ou até mesmo coma do indivíduo. Esses corpos cetônicos estão no formato de beta-hidroxibutirato, na forma de cetacetato ou de cetona, beleza?
Só lembrando aí. Então, por que estudar diabetes mellitus? Porque é uma das mais importantes e mais crescentes problemas de saúde pública em vários países do mundo. Então, em 2015, né, a Federação Internacional de Diabetes fez um estudo e verificou que no mundo tinha 415 milhões de pessoas vivas com diabetes. E fizeram um estudo de tendência, né, para poder ver o que ia acontecer até 2040. E esse estudo estipulou o seguinte, que ia ter mais do que 642 milhões de diabéticos no mundo até 2040. Sendo que cerca de 75%, ou seja, 3/4 dos casos, são de países em desenvolvimento. Países esses como o Brasil. Nos quais, né, nesses anos, né, de 2020 até chegar a 2040, vai ocorrer um aumento bastante significativo no número de casos de diabetes. Então, uma coisa interessante é que no Brasil, essa diabetes é considerada uma doença epidêmica, certo? E aí, a Sociedade Brasileira de Diabetes, junto com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, fez um estudo, certo? E verificou que em 2014 tinha em torno de 11,9 milhões de pessoas diabéticas no Brasil, na faixa etária de 20 a 79 anos. Isso em 2014. E o estudo, né, estipulou que em 2035 já ia ter, né, quase 7 milhões e meio a mais de diabéticos no Brasil, ou seja, alcançando um número de 19,2 milhões de diabéticos em 2035. Claro que é importante quantificar o predomínio atual da diabetes e estimar o número de pessoas que tenham esse diabetes no futuro. Para quê? Para poder possibilitar o planejamento e alocação de recursos de maneira racional. Então, vocês sabem que, por exemplo, o Ministério da Saúde faz vários programas de combate tanto para diabetes quanto hipertensão. Então, até criou o chamado Hiperdia, que todas as unidades básicas de saúde, né, todas as cidades, tem um programa lá na de saúde da família para fazer acompanhamento desses diabéticos e também de hipertensos. Tá certo? E aí, por que vem aumentando tanto esse número de casos de diabetes no Brasil? Primeiro, devido ao crescimento populacional. E segundo, também em relação ao envelhecimento dessa população, cada vez ficando mais idosa. Isso já aconteceu muito na Europa, tende agora a acontecer também nas Américas, esse envelhecimento populacional. Fora isso, tem que levar em conta o aspecto de maior urbanização do Brasil. Quanto mais urbano, mais industrial fica o país, mais comidas industrializadas são consumidas, né? Fazendo com que muitos fast foods, né, que são ricos em gorduras, ricos em carboidratos, ou seja, o dia a dia do brasileiro, a alimentação é muito hipercalórica e hiperlipêmica, tendendo a provocar maiores riscos ao aparecimento dessa doença crônica aí. E com isso leva também, né, a progressiva prevalência de obesidade, de sedentarismo, que é essa falta de exercício físico devido à correria do dia a dia, certo? E aí dessa forma vem aumentando o número de diabéticos no Brasil. E só para você ter noção da gravidade dessa glicemia elevada, a glicemia elevada hoje é considerada a terceira maior causa de óbito, ou seja, de mortalidade prematura no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Tá certo? Essa glicemia elevada, essa hiperglicemia, só perde para pressão arterial mais elevada, ou seja, hipertensão, e perde, né, como causa também o uso de tabaco. Então, as pessoas tabagistas, o uso de tabaco faz com que as pessoas tendam a morrer, né, de doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, ou até mesmo de doenças oncológicas, né, cancerígenas, porque você sabe que várias substâncias no cigarro, no tabaco, são mutagênicas, provocando assim o surgimento de uma neoplasia.
beleza? Mas você vê que a gravidade da glicemia em relação à morte prematura é bem considerada de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde. E aí, para ficar mais claro, olhe esse dado que foi retirado em 2015 pela Federação Internacional de Diabetes. Então, olha essa tabela aí. Perceba que o Brasil está em 4º lugar em relação à prevalência, ou seja, em número de pessoas diabéticas em 2015, e também fazendo uma projeção para 2040. Perceba que hoje o Brasil, em 2015, o Brasil tinha 14,3 milhões de pacientes diabéticos entre 20 a 79 anos e tende a aumentar aí 9 milhões, aumentando aí para 23,3 milhões de diabéticos no Brasil. Então é muitas pessoas aumentando o número de casos. Claro que nada comparado com a China, né, que é bem maior a população lá, é mais também velha, e chega, a projeções de 2040 chegar a 150 milhões de pessoas diabéticas na China. Então, 6 vezes, deixa eu ver, chega a ser 6 a 7 vezes maior do que no Brasil, essas projeções em 2040. Beleza? Mas você vê que tem muitos países em desenvolvimento aqui nessa lista. Bangladesh, Índia, o que mais? Indonésia, Egito, México. Então, país em desenvolvimento bastante presente aí no top 10 aí de pessoas que, o número de pessoas com diabetes. Mas claro que depois desse estudo de 2015, o Brasil começou, o Ministério da Saúde a trabalhar com campanhas. Então, teve uma campanha em 2016, a campanha Brasil Saudável e Sustentável, através do Pacto Nacional para a Alimentação Saudável de 2016, na qual falava o seguinte, atualmente 57% da população brasileira adulta estão com excesso de peso e 21,3% dessas pessoas são obesas. Então, o número de pessoas com sobrepeso cada vez maior. Além disso, 72% das mortes do Brasil são ocasionadas por doenças crônicas não transmissíveis, ou seja, nada de doenças infecto-contagiosas. São doenças associadas com fatores genéticos e maus hábitos, de vida, tendendo a provocar câncer, diabetes, hipertensão. Então, como fala aqui, que tem uma das causas relacionadas com a má alimentação da população e o consumo de produtos ultraprocessados, ricos em açúcar, sal e gorduras. Então, aí que entra o profissional nutricionista, para conscientizar essa população que esses alimentos só têm altos índices calóricos, mas nutricional baixíssimos. Então, é necessário ter um processo de prevenção e um maior estímulo de consumo mais de frutas, verduras, legumes, tá certo? De hortaliças, para que melhore assim a alimentação do brasileiro. Então, essa diabetes, como falei para vocês, é uma doença multifatorial que, além de mutação genética, está associada aos hábitos de vida, hábitos esses associados com a alimentação e com o sedentarismo, tá certo? Que é a falta, da prática de exercício físico de forma constante na semana. E tem outros fatores, como eu já citei, como estresse, o hábito de fumar, de beber algo alcoólico também influencia no surgimento dessa diabetes. Beleza?